Você está prestes a testemunhar o maior movimento financeiro da sua jornada. Prepare-se, pois um novo lar será entregue em suas mãos e valores grandiosos começarão a surgir na sua conta como resultado direto da sua fé, da sua persistência e da sua escolha em continuar acreditando. O universo já ouviu o seu pedido e, neste exato momento, está se movendo com rapidez para surpreender você. Nada permanecerá como antes. Este é o instante de transformação. A partir de agora, portas que pareciam trancadas se abrirão com naturalidade, e tudo aquilo que antes parecia inalcançável se tornará palpável diante dos seus olhos. Você vai alcançar, vai usufruir, vai receber, porque finalmente chegou a sua hora. Antes de prosseguir, declare ao universo a sua prosperidade. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, pois tudo começa pela forma como você organiza seus pensamentos. Quando sua mente se alinha à abundância, toda a sua realidade se reestrutura. Repita com convicção: eu tenho uma mente milionária. Deixe essa afirmação penetrar o seu interior e transformar sua vibração. Eu deixarei um coração no seu comentário como símbolo de apoio e força na sua caminhada. Dentro de você habita uma potência imensurável, muito além do que sua própria razão é capaz de compreender. Quando seus pensamentos se conectam ao plano divino que o Criador desenhou especialmente para a sua trajetória, o cenário ao redor começa a mudar. As chamadas coincidências tornam-se frequentes, o fluxo natural da vida volta a acontecer e o impossível começa a se materializar suavemente, porque você passa a vibrar na frequência daquilo que espiritualmente já é seu por direito. Se alguma distração tentar afastar você do foco, lembre-se, desviar-se é apenas uma forma disfarçada de se distanciar do seu destino. Toda energia mal direcionada é força desperdiçada que poderia estar sendo usada na sua missão. Use sabedoria ao decidir onde investe seu tempo e sua atenção. Cada palavra, pensamento e atitude é uma semente que define a frequência da sua vibração. E essa vibração determina o que se aproxima ou se afasta da sua prosperidade. Não permita que prazeres momentâneos sabotem o seu propósito. Dedique-se ao que fortalece o espírito, alimenta a alma e o reconecta com a sua essência. Algumas pessoas vão duvidar, outras até zombar, mas jamais se esqueça: a opinião alheia não paga suas contas nem realiza seus sonhos. Você não precisa provar nada para ninguém. Viva com tanta autenticidade e intensidade que seus resultados falem por você, e eles falarão alto. Quando a prosperidade chega, é impossível não perceber. Ela se manifesta com poder e transforma tudo ao redor. O som mais belo é o da vitória que nasce após longas batalhas silenciosas. Permaneça firme, mesmo que os aplausos ainda não tenham chegado. Eles virão. Mais valiosa que a aprovação externa é a voz interna que sussurra: eu consegui. E quando as conquistas começarem a se manifestar, porque elas virão, comemore. Celebre cada passo, cada avanço, cada porta que se abre. A gratidão é o combustível divino que mantém o fluxo da abundância em movimento constante. Quanto mais você reconhece as bênçãos, mais elas se multiplicam. Nunca se acostume com as vitórias. Valorize cada uma delas. O extraordinário se revela nos gestos simples, na constância diária, na disciplina silenciosa que constrói as bases da verdadeira riqueza. Não há motivo para pressa, apenas para consistência. A riqueza cultivada com perseverança cria raízes profundas, e tudo o que tem raízes fortes permanece mesmo sob as tempestades. Seu progresso é inevitável quando a decisão de seguir firme já foi tomada. Acredite, mesmo que o solo pareça árido, há sementes despertando sob a terra. São sementes plantadas em cada pensamento positivo, em cada atitude de fé, em cada oração silenciosa. Deus viu todas elas e recompensa.
O universo inteiro se move quando alguém escolhe viver com propósito genuíno. Você nasceu para experimentar uma vida plena, abundante, leve e cheia de significado. Chegou o momento de encerrar o ciclo da simples sobrevivência. É hora de viver em plenitude, de experimentar o transbordar da promessa que o Criador já declarou sobre a sua vida. Não aceite menos do que aquilo que foi destinado a você. As Escrituras Sagradas afirmam que o Senhor derramará prosperidade completa. E essa abundância não se limita ao dinheiro, mas se estende à paz da alma, à saúde do corpo, à alegria genuína e ao propósito em cada passo. Essa é a riqueza verdadeira, e ela já é sua. Por direito divino, está acessível, aguardando apenas que você se abra para recebê-la. Antes de seguir, afirme novamente com fé: eu sou próspero. Escreva isso nos comentários, pois a forma como você pensa molda a forma como você vive. Quando a mente se alinha à energia da prosperidade, toda a realidade muda. Repita com convicção: eu sou próspero. Sinta essa vibração atravessar o seu ser. Vou deixar um coração em seu comentário como sinal de honra e reconhecimento pela sua jornada. Se você chegou até este ponto, é porque algo poderoso despertou dentro de você. Não ignore esse chamado. Declare com firmeza: assumo meu lugar na abundância. Endireite sua postura, mude o tom da voz, olhe-se de forma diferente. A transformação já aconteceu e não há retorno. Agora siga com coragem, fé e direção. O mundo precisa testemunhar o que acontece quando alguém abraça o próprio destino com convicção. Se você leu até o final, escreva: cheguei até o fim. Assim saberei que você é parte do grupo raro dos que não desistem no meio do caminho, e deixarei um coração como selo de honra. Este é o início de um novo capítulo. Escolha um dos vídeos ao lado e descubra como começar sua liberdade financeira do zero. Seu recomeço começa agora. Jamais se esqueça: a transformação exterior nasce da transformação interior. Essa é a ordem sagrada que nunca deve ser invertida. O que se manifesta no mundo material é o reflexo daquilo que você é em essência, da energia que irradia. Palavras soltas não criam realidade, vibração sim. Quando você vive a abundância em pensamentos, emoções e atitudes, o universo responde na mesma frequência. E o mais extraordinário é perceber que quanto mais alinhado estiver com essa vibração, mais portas se abrem diante de você. Pessoas certas cruzam o seu caminho, oportunidades surgem sem esforço e ideias luminosas aparecem com clareza quase divina. Então você entende. Não é preciso controlar tudo, apenas seguir o fluxo correto. A voz da intuição começa a guiar seus passos, e cada pequeno movimento se multiplica em novas possibilidades. A diferença entre quem vive na escassez e quem habita a abundância não está nas circunstâncias, mas na energia em que cada um escolhe permanecer. Respire fundo. Olhe ao redor e reconheça as bênçãos que já existem em sua vida. O teto que o abriga, o alimento diário, o carinho das pessoas, até mesmo os desafios que moldam sua força. Tudo isso é matéria-prima para a prosperidade. Ao enxergar com gratidão, você percebe que a abundância nunca esteve distante. Ela sempre caminhou em sua direção, esperando apenas que você abrisse espaço para recebê-la. Não existem atalhos mágicos, mas há caminhos mais leves. Um deles é abandonar a crença de que prosperar é difícil ou privilégio de poucos. A energia da riqueza não discrimina ninguém. Ela apenas responde à sintonia. Quem vibra em harmonia com ela, atrai. É simples assim. E é justamente nessa simplicidade que mora o mistério que confunde muitos. Enquanto alguns buscam fórmulas mirabolantes, o verdadeiro segredo é estar plenamente presente no agora e vibrar como se já tivesse em mãos o que deseja. Porque, de fato, já tem. Tudo o que você sonha existe em potencial, aguardando apenas o seu sim.
E esse sim não se pronuncia apenas com palavras, mas com atitudes. Levantar-se todos os dias com confiança, cuidar com amor do dinheiro que já possui, alegrar-se com as conquistas alheias, valorizar cada vitória, por menor que pareça. Viver dessa maneira ativa um campo magnético invisível que começa a atrair tudo o que vibra na mesma frequência. As coisas acontecem com leveza, sem ansiedade, guiadas pela sincronicidade divina. Jamais permita que a dúvida se instale, pois ela é o maior bloqueio entre o desejo e a manifestação. A fé, por outro lado, é a ponte sólida que conecta o agora ao seu futuro próspero. Por isso, escolha crer e caminhe com firmeza, mesmo sem enxergar o resultado imediato. Grandes movimentos estão acontecendo nos bastidores da existência. O que seus olhos veem é apenas uma fração do todo. A transformação verdadeira nasce no invisível. E quanto mais você alimenta esse campo com sentimentos elevados, mais rápido o invisível se torna visível. Se esta mensagem tocou seu coração, apoie este trabalho clicando no botão logo abaixo do vídeo. Sua colaboração torna possível continuar levando luz, fé e sabedoria a quem precisa. Cada gesto de generosidade retorna multiplicado. Nunca se esqueça, você não está apenas atraindo prosperidade, está se tornando a própria expressão dela. Um campo vivo de abundância, guiado pela fé, sustentado pela gratidão e movido por um propósito inabalável. Se sentir em seu coração o desejo de contribuir com qualquer quantia, seja 2, 5 ou 10, clique no botão de apoio logo abaixo. Cada contribuição é recebida com profundo amor e devolvida, multiplicada à sua vida. Agora pense, quantas vezes você já se sentiu culpado por desejar mais, como se fosse pecado querer prosperar? Isso não é sua culpa. Desde cedo, fomos condicionados por vozes bem intencionadas, mas limitadas. Frases antigas, crenças herdadas, conselhos repetidos sem reflexão. Quantas vezes você ouviu que o dinheiro não traz felicidade, que pessoas ricas não entram no céu, que riqueza não é para gente como nós? Essas palavras, ditas tantas vezes, deixaram marcas invisíveis que moldaram suas decisões e restringiram seus passos. Romper com essas crenças não é rebeldia, é libertação. A maioria delas veio de pessoas boas, pais, avós, professores, líderes espirituais. Elas também estavam presas às mesmas limitações. Perdoar essas origens não significa negar a dor, mas reconhecer que hoje você tem o poder de escrever uma nova história, livre, consciente e verdadeira. Visualize esse novo enredo. Um mundo onde o dinheiro não é vilão, mas ferramenta. Onde enriquecer não é arrogância, e sim compromisso com algo maior. Onde desejar mais, ser mais e contribuir mais não causa culpa, medo nem vergonha. A prosperidade genuína começa quando você entende que não há glória na limitação, nem virtude na escassez, nem crescimento no sofrimento. O Criador não o trouxe a este mundo para rastejar atrás de migalhas, mas para florescer. Assim como cada flor se abre à luz, você também nasceu para expandir, crescer e brilhar. Quando essa consciência desperta, uma chama interior se acende e uma voz surge dentro de você. Eu posso, eu mereço, eu nasci para viver o extraordinário. E o mais lindo é perceber como tudo ao redor começa a se reorganizar quando essas correntes internas se quebram. Portas antes fechadas se abrem. Caminhos que pareciam impossíveis se revelam. A prosperidade, que sempre foi sua por direito, finalmente flui livremente. Não é o mundo que muda, é você. E quando você muda, tudo muda. Não se trata de sorte, mas de consciência desperta. O que antes parecia invisível sempre esteve ali, aguardando o momento em que você estaria pronto para ver. Estar pronto não significa não sentir medo, significa não se deixar dominar por ele.
Aquela voz antiga que dizia ser perigoso mudar perde força. Ela é apenas o eco de um passado que não cabe mais no seu presente. Cada ato de coragem dissolve uma limitação. Cada passo em direção à expansão é um grito de liberdade. A vida abundante que você sonha não é distante. Ela já começou a se formar agora, dentro de você. A transformação começa no instante em que você decide reprogramar sua mente. Lá no fundo, você já sabe o caminho, já sente o chamado, mas enquanto continuar se escondendo atrás de justificativas que não refletem quem você realmente é, o seu propósito permanecerá adormecido. Os recursos necessários já estão em suas mãos. Dons, sabedoria, coragem. O que falta não é capacidade, é decisão. E quando essa decisão é assumida, o universo começa a abrir as estradas diante de você. Romper crenças limitantes não acontece num estalo, mas através de um processo constante, um novo pensamento, uma escolha diferente, um hábito renovado. Aos poucos, aquilo que antes travava o seu crescimento perde completamente a força. E é nesse ponto que a verdadeira liberdade nasce, a liberdade interior, base de toda prosperidade exterior. Não existe conflito entre espiritualidade e riqueza, entre fé e abundância, entre servir e prosperar. Tudo pode caminhar em harmonia. Quanto mais você se expande, mais tem a oferecer. Quanto mais recebe, mais pode compartilhar. A verdadeira generosidade brota da plenitude, nunca da falta. Se esta mensagem tem tocado a sua consciência e você sente o desejo de ir além, torne-se membro deste canal. Como parte dessa comunidade, você terá acesso a conteúdos exclusivos, benefícios especiais e um grupo de pessoas comprometidas em transformar suas finanças e sua vida. O botão Seja Membro está logo abaixo deste vídeo. Clique e una-se a nós nesta jornada de crescimento. Deus quer ver você transbordando. Ele conhece o seu coração e sabe que, ao ser abençoado, você se tornará uma fonte de bênçãos para muitos. Sua decisão de prosperar inspira quem o cerca e quebra padrões que aprisionaram gerações inteiras. A sua liberdade abrirá portas para aqueles que virão depois. Não existe herança maior do que viver de modo tão pleno e abundante que a sua vida se torne um testemunho vivo de que prosperar é algo sagrado e possível. Você é o elo entre um passado de limitações e um futuro repleto de oportunidades. Quando expande o seu interior, abre espaço não apenas para o dinheiro, mas para tudo o que ele representa: segurança, tempo, evolução e possibilidades. A prosperidade verdadeira não nasce do acúmulo por vaidade, mas da expressão da grandeza com que sua existência foi sonhada. É a maneira mais bela de honrar o dom da vida. Se ainda existe dentro de você algum medo ou resistência em relação ao dinheiro, respire fundo. Isso é normal. Reconhecer a sombra é o primeiro passo da cura. O segundo é substituí-la por novas verdades, por pensamentos que sustentem sua expansão. E isso pode começar agora mesmo. Afirme com convicção: estou pronto para viver a prosperidade. Libero o antigo, acolho o novo. Recebo com gratidão o que já me pertence por direito divino. Se está escrito que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, por que se conformar com a escassez? Por que aceitar menos do que aquilo que foi reservado para você? Hoje é o dia de virar a chave. Viver com plenitude e propósito não é apenas um presente pessoal, mas um legado para todos que serão tocados pelo seu exemplo. Tudo começa com uma decisão silenciosa, aquela que nasce no fundo da alma e declara: eu escolho viver o melhor da vida. Esse mais não nasce da vaidade, mas da verdade. É o reflexo da sua conexão com o propósito divino. A manifestação da riqueza acontece quando você deixa de esperar sinais externos e passa a afirmar internamente aquilo que já é seu.
As palavras têm poder, mas quando unem fé e emoção, tornam-se atos de criação. Cada afirmação feita com sentimento genuíno move forças invisíveis, aproxima oportunidades e constrói novas realidades antes mesmo que seus olhos percebam. Manifestar não é repetir frases mecanicamente, nem esperar milagres sem ação. É unir pensamento, emoção e atitude. Quando esses três pilares se alinham, a energia criadora flui com tamanha força que reorganiza toda a sua vida. O que antes parecia distante começa a ganhar forma. Pessoas que possuem as respostas que você busca surgem naturalmente. Tudo se movimenta porque você teve coragem de declarar: estou preparado, estou pronto para receber, ser e expandir. Essa prontidão não é teoria. Ela se manifesta nas atitudes diárias, no modo como você desperta, nas palavras que escolhe, nas reações diante dos desafios. Cada gesto cotidiano pode ser uma ponte para a prosperidade ou um bloqueio. Quando se vive com intenção, até as pequenas ações se tornam sagradas. Um café da manhã pode ser um momento de comunhão. O trabalho pode se transformar em missão. Até o silêncio pode ser um espaço fértil de criação. E esse novo ciclo pode começar agora. Declare em voz firme e verdadeira: estou pronto para receber tudo o que Deus e o universo já prepararam para mim. Sinta essas palavras atravessarem o seu corpo, perceba sua respiração mudar, o peito se abrir, a energia circular com leveza. É nesse estado de receptividade que a manifestação ganha forma. Quanto mais você retorna a esse estado, mais ele se torna sua base, seu lar vibracional, o ponto de criação da sua realidade. O universo não responde a intenções confusas, mas à clareza. Quando você sabe o que quer, declara com a alma e age com consistência, o fluxo da abundância se ativa. Ele é generoso e traz resultados muito maiores do que o esperado, porque nasce de uma vibração elevada, não do medo, mas da certeza. A manifestação acontece no ritmo da sua convicção. Todos os dias, ao acordar, ao se olhar no espelho, ao começar algo novo, repita: minha vida está se alinhando com a prosperidade. Eu sou guiado, eu sou abençoado, eu sou próspero. Quanto mais você verbaliza, mais sente. Quanto mais sente, mais age em sintonia. E o universo responde. Não tenha pressa. A manifestação verdadeira não floresce no desespero, mas na constância. É como cuidar de uma árvore frutífera. Você planta, rega, confia. Não precisa escavar o solo todos os dias para ver as raízes. Basta acreditar. Essa confiança silenciosa é o adubo da prosperidade. Muitos desistem antes da colheita, mas os que persistem com fé são recompensados em abundância. A riqueza sempre responde à alma perseverante. Existe dentro de você um espaço sagrado que já conhece o caminho da manifestação. Ele entende a linguagem divina, reconhece os sinais e guia os passos. Quando você acessa esse lugar, o medo desaparece e resta apenas clareza. Você compreende que não é espectador da vida, é co-criador dela. Cada pensamento é uma linha escrita na sua história. Cada atitude, uma nova página virada. Viver intencionalmente é deixar de ser conduzido pelas circunstâncias e assumir o papel de autor da própria jornada. Se a incerteza surgir, volte à fonte. Lembre-se de quem o chamou para esse propósito. Você é herdeiro de promessas eternas. As janelas celestiais já estão abertas e a abundância foi liberada. Cabe a você manter a fé, a coragem e a esperança. O resto Deus fará com perfeição, pois está escrito: derramarei sobre ti bênçãos sem medida até que não haja espaço para contê-las. Você nunca caminhou sozinho. Cada palavra que pronuncia, cada intenção que guarda, cada passo que dá, é fortalecido por forças invisíveis que operam a seu favor. Essas forças respondem à frequência da sua fé. Por isso, continue acreditando, continue declarando, continue agindo.
O que você deseja já está se movendo na sua direção, e o encontro é inevitável para quem não desiste no meio do caminho. Afirme agora com toda a força da alma: estou pronto para receber toda a prosperidade que Deus e o universo reservaram para mim. Escreva, declare e manifeste publicamente. A sua palavra é decreto, e o seu decreto cria realidade. Essa atitude é como uma semente lançada no campo espiritual. E eu confirmarei sua coragem com um coração, símbolo de que você faz parte do grupo dos que decidiram prosperar e viver as promessas do alto. O melhor ainda está por vir, e o novo capítulo da sua história começa agora. Muitas pessoas permanecem presas em dois lugares que não existem: o passado, que já ficou para trás, e o futuro, que ainda não chegou. Nesse vai e vem entre lembranças e expectativas, perdem o único ponto onde o poder realmente se manifesta: o presente. A transformação verdadeira nasce quando você para de adiar o que precisa ser feito e compreende que a chave da prosperidade está na forma como se posiciona hoje. Toda colheita começa com a semente plantada com os recursos que você já tem. Ser fiel no pouco é o treinamento silencioso para administrar o muito. Não espere ter mais para começar a se organizar, faça o contrário. Quando você honra o pouco, o universo entende que pode confiar mais em suas mãos. O dinheiro se aproxima da clareza, não do caos. Ele busca direção, propósito e estrutura. Essa estrutura nasce quando você decide encarar a realidade com honestidade e coragem, sem culpa, sem negação, mas com disposição para agir de forma diferente. Uma mentalidade próspera não é construída em gestos grandiosos, mas em pequenas decisões diárias. Ela está presente quando você escolhe guardar em vez de gastar impulsivamente, quando passa a anotar seus gastos para entender o destino da sua energia financeira, ou quando decide aprender sobre dinheiro em vez de reclamar da falta dele. Cada escolha é um tijolo colocado na base da sua prosperidade. Com o tempo, essa construção se torna firme e estável. A verdadeira prosperidade não nasce da pressa, mas da constância. E existe uma verdade que poucos dizem: o dinheiro não muda ninguém. Ele apenas amplia o que já existe dentro da pessoa. Se hoje você cultiva gratidão, organização e responsabilidade, quando tiver muito, essas virtudes se multiplicarão. Mas se vive em desordem e desperdício, o aumento dos recursos apenas ampliará o problema. Não espere por um milagre repentino. A transformação começa com gestos simples, mas carregados de fé e propósito. A abundância respeita quem a honra até nos menores detalhes. Quando você agradece até pelos valores pequenos que chegam, celebra uma venda, um pagamento recebido ou até um desconto inesperado, está vibrando na frequência da riqueza. Não é sobre o valor, mas sobre a vibração que você emite diante dele. O universo responde à energia da alma, e uma alma grata sempre atrai mais razões para agradecer. Muitas vezes, são nas pequenas vitórias que os grandes milagres começam a se revelar. Viver como alguém próspero não significa ostentar, mas cuidar com respeito do que já está em suas mãos. Organize suas finanças, dê propósito ao seu dinheiro, defina o que será investido nos seus sonhos, o que será usado para seus compromissos e o que será guardado para o futuro. Cada centavo tratado com sabedoria adquire valor espiritual. Quando você mostra que sabe administrar, o universo reconhece sua prontidão e amplia a sua colheita. Uma vida abundante começa com atitudes conscientes. Fazer um café em casa em vez de gastar fora, estudar no lugar de comprar o que não precisa, escolher não se endividar para aparentar o que não é. Essas pequenas decisões são os alicerces da prosperidade. E sim, ela virá. Mas é preciso preparar o celeiro antes da colheita. O momento é agora. Este é o tempo do preparo, do cultivo interior e do alinhamento espiritual. Coloque Deus no centro das suas decisões financeiras, não por medo de errar,
mas por reconhecer que tudo pertence a Ele. Quando suas escolhas se alinham ao reino, tudo se organiza naturalmente. As bênçãos passam a fluir sem barreiras, e essas bênçãos vão muito além do dinheiro. São paz, sabedoria, novas oportunidades e portas que se abrem de forma inexplicável. Talvez hoje sua conta bancária ainda não reflita os números que você sonha, mas se você honra este momento e planta com alegria, a colheita será abundante. A semente não mostra de imediato o tamanho da árvore, mas dentro dela já existe toda a grandeza. O agora contém infinitas possibilidades. Nunca subestime o poder de um começo simples. Ele é o primeiro passo de uma grande virada. A mudança genuína não depende do que acontece fora, mas do que nasce dentro de você. O hoje pode ser o marco da sua transformação. Basta uma nova forma de pensar, uma decisão diferente, um passo de coragem. É nesse instante que o comum se torna sagrado, porque é no agora que Deus age. É agora que o universo se move. É agora que o invisível começa a se tornar visível. Tudo o que você deseja começa a tomar forma no exato momento em que você declara com fé: estou pronto aqui e agora. Não adie sua prosperidade esperando o cenário ideal. Transforme o momento presente no cenário perfeito com sua postura e fé. Sinta a presença divina guiando cada passo, inclusive os mais simples. Quando você se alinha com essa presença, tudo ao redor se ajusta naturalmente, não pelo esforço, mas pela harmonia. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas significa exatamente isso. Todas. Até aquelas que parecem distantes neste instante. Respire fundo. Observe ao seu redor. Reconheça a riqueza que já existe. A vida, a força, os aprendizados, as oportunidades. Isso já é abundância. A partir de agora, cada escolha feita com clareza e intenção será parte da construção da sua liberdade. E essa liberdade começa hoje, neste momento, com você. Lembre-se, tudo vibra. Cada palavra dita, cada pensamento mantido, cada emoção sentida carrega uma frequência. O dinheiro, mesmo sendo algo material, também vibra energeticamente. Ele responde à sua energia. Quando você se posiciona como alguém digno de viver em plenitude, quando liberta a mente da escassez e abre o coração para a prosperidade, o fluxo se ativa e o dinheiro começa a fluir até você, não por sorte, mas por sintonia. A vida não entrega o que você deseja, e sim o que você vibra. Essa vibração nasce dos sentimentos que você cultiva com autenticidade. Muitos ainda enxergam o dinheiro como inimigo, como se desejar mais fosse sinal de ganância. Essa crença é um dos bloqueios mais sutis e poderosos. Quando você associa o dinheiro à culpa, ele se afasta. Quando sente vergonha de querer viver com conforto, você mesmo fecha as portas da abundância. O dinheiro não responde a julgamentos, mas à harmonia. Quanto mais você o rejeita, mais ele se distancia. Quanto mais o honra com equilíbrio, mais ele se aproxima. Prosperar não é acumular, é permitir que o fluxo aconteça, é deixar essa energia entrar, circular e se multiplicar. Assim como um rio perde a força quando é represado, o dinheiro precisa fluir para gerar vida. Você não nasceu para viver contando moedas, nem temendo o amanhã. Dentro de você existe um código divino que reconhece a paz financeira. Para ativá-lo, é preciso se permitir. Essa libertação começa quando você abandona os sentimentos que sabotam sua energia. Medo, culpa, ressentimento, tudo isso bloqueia o fluxo da abundância. Quando você compreende que o dinheiro é apenas uma ferramenta e não o vilão, tudo muda. Ele amplia escolhas, dá poder a projetos, abre caminhos, traz descanso e transforma vidas quando usado com consciência e propósito. O problema nunca esteve no dinheiro, mas na relação desequilibrada com ele, no apego, na idolatria ou na falta de clareza interior.
A verdadeira liberdade nasce quando você governa o dinheiro e não quando o deixa governar você. Um dos gestos mais poderosos que existem é abençoar a prosperidade dos outros. Pode parecer simples, mas muda completamente a sua vibração. Quando você vê alguém prosperando e, em vez de sentir inveja, se inspira, a sua energia se eleva e envia ao universo um sinal claro: eu também estou preparado. A cada celebração sincera pelo sucesso alheio, barreiras invisíveis são removidas entre você e a sua própria abundância. A inveja fecha portas, a celebração abre portais. Muitos pedem prosperidade, mas se incomodam ao ver outros prosperando. Oram por portas abertas, mas criticam quem já atravessou por elas. Desejam abundância, mas guardam ressentimentos contra quem já vive o que ainda sonham. Essa incoerência entre o que se pede e o que se sente é uma das maiores causas de bloqueio financeiro. Não basta querer, é preciso vibrar na mesma frequência do desejo. Esse alinhamento começa no coração, na forma como você reage ao sucesso dos outros e na pureza das suas intenções. Quando alguém conquista o que você ainda busca, há duas opções: se fechar na comparação ou se abrir à inspiração. O primeiro caminho paralisa, o segundo impulsiona. A verdadeira abundância não é um bolo que acaba quando repartido, mas uma luz que, quanto mais se espalha, mais ilumina. A prosperidade do outro jamais diminui a sua. Pelo contrário, quando você a celebra, convida essa energia para entrar na sua vida. Sua relação com o dinheiro reflete a sua relação consigo mesmo. Se você se sente merecedor, se trata com respeito, amor e valor, o dinheiro percebe. Ele se aproxima de quem sabe cuidar, de quem o administra com responsabilidade, mas também com leveza. Não adianta desejar enriquecer, se no fundo você ainda se sente desconfortável em se imaginar recebendo mais. O dinheiro é um espelho da sua autoestima, da sua maturidade emocional e da sua fé no futuro. Romper crenças antigas sobre o dinheiro é como tirar uma venda dos olhos. De repente, você enxerga que havia espaço para muito mais, mas vivia limitado por histórias que nem eram suas. Essas narrativas foram repetidas por gerações, até parecerem verdades. Mas chegou a hora de reescrever sua história, de ver o dinheiro como algo natural, neutro, e compreender que espiritualidade e prosperidade não se excluem. Você pode ser generoso e próspero ao mesmo tempo. Pode ser humilde e viver em abundância. Uma coisa não anula a outra. E se a dúvida surgir, é certo desejar mais? Lembre-se, o problema nunca está no crescimento equilibrado, mas no apego doentio. O que corrompe é a ganância, não a bênção. Quando o desejo de prosperar está ligado a um propósito maior, como oferecer qualidade de vida, ajudar o próximo ou deixar um legado, a abundância que chega não será armadilha, mas missão. O dinheiro é energia. Ele pode ser um aliado poderoso ou uma distração perigosa. Depende apenas do espaço que você permite que ele ocupe dentro de você. Quando o dinheiro está no bolso, ele serve. Quando sobe ao coração, ele escraviza. Por isso, mantenha o foco e preserve a essência. A energia que você emite é sempre a que retorna. Se lida com o dinheiro com amor, consciência e respeito, ele encontrará caminhos para voltar a você de forma leve, constante e surpreendente. Isso não é teoria, é lei espiritual e vibracional. Quem vive alinhado a esse princípio experimenta prosperidade em todas as áreas. Nenhuma dívida define quem você é. Ela pode pesar, tirar o sono, causar medo, mas não tem poder sobre sua identidade. O que você vive agora é apenas uma fase, e toda fase tem começo, meio e fim. Até a tempestade mais intensa tem hora para cessar. O que você precisa não é se culpar, é decidir que este ciclo não comandará mais a sua vida. O buraco onde você caiu não é seu destino final.
A mudança começa com um ato de coragem, encarar a verdade de frente e afirmar que não permanecerá no mesmo lugar. Organizar suas finanças pode parecer difícil, mas é um dos atos mais libertadores que existem. Quando você passa a registrar cada entrada e cada saída, deixa de andar no escuro. É como acender a luz em um quarto desordenado. No início, incomoda, mas logo você enxerga por onde começar a arrumar. Não é mágica, é clareza, e a clareza devolve o poder. Ao orar pelas suas finanças, você convida a sabedoria divina a caminhar ao seu lado. Você deixa de carregar o fardo sozinho e passa a agir com direção. Deus não o criou para ser prisioneiro de dívidas, mas para viver o propósito com liberdade. A oração abre portas onde a lógica não vê saída. A fé constrói pontes onde o medo só enxerga muros. Mesmo um pagamento pequeno, quando feito com fé, é símbolo de vitória. A cada conta quitada, declare: estou um passo mais perto da minha liberdade. Suas palavras são sementes, e sementes regadas com fé produzem colheitas extraordinárias. A fé não espera o cenário ideal para agir. Ela age, e pela ação, o cenário muda. Um passo por vez, um gesto por dia, é assim que você reconstrói sua estabilidade. Não é sobre resolver tudo de uma vez, mas sobre nunca parar de avançar. Um dos maiores erros nos tempos difíceis é paralisar, cruzar os braços por não poder resolver tudo agora. Mas o segredo está em fazer o possível com o que já está ao alcance. O universo responde ao movimento de quem decide seguir. Deus honra quem escolhe persistir. Às vezes, pagar uma parcela mínima já representa uma ruptura com a escassez. Não subestime gestos pequenos. Eles comunicam ao universo que você assumiu o compromisso com a sua virada. E lembre-se, sair das dívidas não é apenas sobre dinheiro, é sobre mentalidade. É mudar a forma como você enxerga os recursos. Se até hoje você via o dinheiro apenas como meio de apagar incêndios, é hora de mudar o foco. Trate-o como algo sagrado, evite gastos impulsivos, fuja das compras que servem apenas para preencher vazios emocionais. Cada vez que você diz não a um gasto sem propósito, está dizendo sim ao seu futuro. Cada decisão consciente é uma semente lançada em solo fértil, pronta para germinar reconstrução e novos começos. Nunca sinta vergonha de recomeçar. Às vezes, recomeçar é o ato de coragem mais nobre que alguém pode realizar. Quem nunca errou nas finanças? Quem nunca se envolveu em parcelamentos impensados ou tomou decisões apressadas? O erro em si não é o peso maior. O que realmente importa é a maneira como você se levanta depois dele. Peça sabedoria, reveja seus hábitos, redesenhe seus planos e, acima de tudo, acredite. Você nasceu para viver em liberdade. Não aceite permanecer preso a um sistema que drena sua energia e enfraquece sua alma. O plano de Deus para sua vida é abundância, não aprisionamento financeiro. Sempre que abrir sua carteira ou consultar o aplicativo do banco, libere bênçãos com a sua palavra. Abençoe suas finanças. Honre cada valor que chega, mesmo que pareça pequeno. A gratidão é a chave que gira fechaduras invisíveis. Ela muda o foco da escassez para o florescimento. Quando você deixa de olhar apenas para o que falta e começa a enxergar o que já está surgindo, o cenário se transforma. Corações cheios de esperança geram mãos que constroem. Você deixa de ser refém das circunstâncias e volta a ser autor da própria história. Ao orar por direção financeira, Deus surpreende com ideias novas, conexões inesperadas e soluções criativas. Às vezes, o que você precisa não é aumentar a renda, mas administrar melhor o que já possui. Em outros momentos, talentos adormecidos despertam e dons ocultos se revelam como novas fontes de prosperidade. Por isso, mantenha o coração e os ouvidos atentos enquanto ora. Não despreze nenhuma inspiração. Muitas respostas vêm disfarçadas em detalhes sutis. Lembre-se desta promessa.
Os justos não apenas honram seus compromissos, mas se tornam instrumentos de provisão. Sua jornada vai muito além de quitar dívidas. Você será canal de bênçãos para outras pessoas. Ao resolver suas próprias finanças, você não está apenas se equilibrando, está rompendo ciclos antigos e provando com o próprio exemplo que é possível sair do fundo, superar a escassez e prosperar após grandes perdas. Se esta mensagem trouxe luz, clareza ou esperança, e você sentir no coração o desejo de apoiar este trabalho, clique no botão Valeu abaixo e contribua com o valor que desejar. 2, 5 ou 10 reais. Toda contribuição retorna multiplicada, pois a generosidade é uma das sementes mais férteis que existem. Cada gesto de apoio fortalece esta corrente de transformação e fé. Antes de encerrar, lembre-se, poucas forças são tão poderosas quanto a gratidão genuína, não a dita da boca para fora, mas a que nasce do íntimo, mesmo em tempos difíceis. Ser grato não é ter tudo resolvido, é reconhecer o milagre escondido nos detalhes. E quando você aprende a enxergar esses milagres, eles se multiplicam. O dinheiro, assim como toda bênção, se aproxima de ambientes onde é bem recebido. Ele flui naturalmente para corações que celebram cada chegada, por menor que pareça, como sinal de que mais está vindo a caminho. É curioso como tantas vezes passamos o dia reclamando do que falta e ignoramos o tanto que já temos. O que hoje parece comum para você é o sonho distante de outra pessoa. O alimento sobre a mesa, a luz em casa, um celular funcionando, um teto seguro. Tudo isso são milagres disfarçados de rotina. A mente viciada na escassez só enxerga a ausência. A mente treinada na gratidão identifica a abundância até nos pequenos pontos de luz. Isso não é negar a realidade, é sabedoria. Quem valoriza o pouco, abre caminho para o muito. Quem reconhece o divino nos detalhes, cria o terreno perfeito para grandes milagres. Entre os hábitos mais transformadores está o diário de gratidão financeira. Escrever à mão, com intenção sincera, os motivos pelos quais você se sentiu abençoado no dia. Isso cria um elo direto com a energia da abundância. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma moeda achada, um desconto inesperado, uma ideia inspiradora, um presente recebido, uma conta paga em paz. Cada acontecimento é um tijolo na construção de uma mentalidade próspera. Ao registrar, você ancora essa vibração no campo energético e comunica ao universo. Eu vi, eu reconheço, eu honro. As pessoas verdadeiramente gratas não esperam o cenário perfeito para sorrir. Elas escolhem sorrir agora porque compreendem que gratidão não depende de circunstâncias ideais, mas de um olhar atento ao extraordinário escondido no comum. Não se trata de ignorar a dor, mas de decidir onde colocar a atenção. Mesmo em dias difíceis, sempre há algo a agradecer. O ar nos pulmões, a força para tentar de novo, a presença de alguém querido. A gratidão não apaga o sofrimento, mas amplia a visão e traz sabedoria para enfrentá-lo. Tudo o que é valorizado tende a se multiplicar, inclusive o dinheiro. Quando você cuida com amor do que possui e agradece antes mesmo de gastar, envia uma mensagem clara ao universo. Estou preparado para mais. Já notou como certas pessoas vivem cercadas de oportunidades? Elas operam em outra frequência, a frequência da gratidão. Não lamentam o que falta, celebram o que chegou. E quanto mais celebram, mais recebem. Pense na gratidão como um poderoso ímã energético. Quanto mais intensa, mais atrai bênçãos. Talvez pareça simples demais para ser tão transformador, mas experimente. Pegue um caderno exclusivo e todas as noites, antes de dormir, anote ao menos 3 motivos de gratidão pelo seu dia. Mesmo quando tudo parecer difícil, escreva assim mesmo. No início pode soar repetitivo, mas com o tempo seu olhar muda. O que antes passava despercebido passa a emocionar. O salário que caiu na data certa, o café que alguém te ofereceu, a mensagem de um cliente satisfeito,
a intuição que evitou um gasto desnecessário. Tudo vira motivo de festa. Essa celebração cria uma energia tão elevada que começa a transbordar. Há, porém, um degrau ainda mais alto: agradecer pelo que ainda não chegou. Poucas atitudes demonstram tanta fé. Quando você agradece antes de receber, afirma: eu confio no processo. É como preparar a casa, porque sabe que uma visita especial está prestes a chegar. Essa disposição abre caminhos, ativa conexões e dissolve bloqueios internos, colocando você em plena sintonia com o fluxo da abundância. Portanto, mesmo que as contas ainda apertem, escolha agradecer pela capacidade de criar valor, pelos dons que tem, pelas ideias que surgem e até pelas lições trazidas pelas dificuldades. O que a abundância não ensina, a escassez ensina com profundidade. A gratidão tem poder para transformar desertos em jardins férteis. Quando o coração atinge esse nível de consciência, nada mais consegue interromper o fluxo do universo. Tudo começa com uma postura, e a postura de quem agradece sinceramente é uma das mais poderosas que existem. Nessa vibração, até os problemas perdem força. Você continua firme, confiante de que algo maior está agindo a seu favor. Mesmo que a colheita ainda não tenha o tamanho do seu sonho, saiba, o terreno está sendo preparado e o preparo é tão valioso quanto o fruto. Você já tem muito mais do que imagina. Carrega riquezas que o dinheiro não pode comprar. E quando reconhece isso, honra isso e celebra isso todos os dias, o dinheiro, essa energia viva e inteligente, passa a querer fazer parte da sua jornada. Ele se aproxima de quem vibra com responsabilidade, propósito e gratidão. É isso, meu amigo. Esse é o segredo da verdadeira prosperidade. Toda promessa exige uma atitude que a sustente. Por mais intensa que seja, a fé sem movimento permanece adormecida. Existe, brilha, mas não aquece. A fé viva é a que se levanta, olha no espelho e declara: vamos tentar mais uma vez. Ela não espera a perfeição para agir, pois entende que a perfeição não é ponto de partida, é resultado da jornada. Quando você decide agir, mesmo com medo e incertezas, envia ao universo uma mensagem poderosa. Eu acredito e vou provar com as minhas atitudes. Nada ao seu redor se moverá se você não permitir que algo se mova dentro de você. E a transformação verdadeira exige mais do que frases bonitas, exige atitude. Muitos ficam presos a ideias e planos esquecidos nas páginas de um caderno. Mas a diferença entre sonho e realidade sempre foi e sempre será a ação. O verdadeiro desafio é transformar planos em metas, metas em hábitos e hábitos em estilo de vida. É exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser conceito e se torna concreta. Fé não é a ausência de dificuldades, é a persistência em meio a elas, é levantar cedo sem garantias, é encarar um tema que parece complicado, é reorganizar as finanças mesmo quando tudo parece confuso. Ter fé é movimentar-se guiado por algo que ainda não se vê. Muitos permanecem esperando um grande sinal do céu, sem perceber que o sinal já foi enviado. Só não o enxergam porque ainda não deram o primeiro passo. Deus age junto de quem se move. Ele abençoa passos, não pensamentos parados. Se deseja viver a abundância, é preciso fazer sua parte com excelência. Aprender a lidar com o dinheiro vai muito além de técnica. É também um ato espiritual de responsabilidade. Investir tempo em compreender como administrar, multiplicar e organizar os recursos que já possui faz parte da própria jornada de fé. Se você ora por prosperidade, mas trata com descuido o que tem em mãos, essa incoerência bloqueia o fluxo da abundância. Algumas decisões parecem pequenas agora, mas com o tempo se tornam pontos de virada. Reservar uma hora para estudar finanças em vez de se perder em distrações. Criar uma planilha e anotar entradas e saídas. Cortar gastos desnecessários. Pedir ajuda quando for preciso. Cada ação é uma semente e sementes cuidadas florescem.
Nunca subestime o poder do simples quando ele é repetido com intenção. A abundância não visita quem permanece imóvel. Ela se manifesta na vida de quem, mesmo com pouco, escolhe agir, enviar um currículo, tirar do papel um projeto esquecido, fazer uma oração seguida de atitude. O mundo espiritual se move ao redor de quem se recusa a ficar parado. Isso não é sobre pressa, e sim sobre constância. A colheita respeita o tempo do plantio e nada brota onde não há semeadura. Plantar exige energia, visão e disciplina. Agir com fé é também saber ajustar a rota. Às vezes, mudar o caminho faz parte da obediência. A fé verdadeira não é teimosia, é sensível, maleável, capaz de ouvir os sinais e seguir adiante. Você não precisa continuar em algo que percebeu não estar alinhado ao sonho de Deus para você, mas também não deve transformar a dúvida em desculpa para desistir. Avançar com humildade é melhor do que estacionar por orgulho. Grave isto no coração. Prosperidade é o ponto de encontro entre fé, ação e propósito. Trabalhar sem sentido é cansaço. Buscar resultados sem propósito é vazio. Mas quando existe propósito, até o esforço ganha significado. Quando você sabe por que faz o que faz, os obstáculos perdem força. Seu movimento não é apenas por dinheiro, é pelo chamado da sua alma. A verdadeira prosperidade se revela assim, não apenas em finanças, mas em paz, plenitude e realização. A coragem de começar transforma destinos. Mesmo que você ainda se sinta pequeno e inseguro, o simples ato de levantar e dar um passo já muda sua vibração. E quando sua vibração muda, oportunidades começam a surgir. O universo não responde à inércia, mas à ação inspirada. Quando você age com fé, está dizendo ao céu: estou fazendo a minha parte. Confio que o resto será completado por ti. Não tente fazer tudo de uma só vez. A fé caminha degrau por degrau. Um curso por vez, um novo hábito a cada semana, uma mudança de mentalidade por dia. Nesse ritmo, o extraordinário se manifesta e a vida devolve o que você plantou. As oportunidades pelas quais você tanto orou não aparecem por acaso. Elas surgem porque agora seus olhos estão treinados para reconhecê-las. Você se preparou, você se manteve em movimento. Cada decisão guiada pela fé abre portas que 1000 discursos não seriam capazes de abrir. E quanto mais você caminha na direção certa, mais o céu se movimenta a seu favor. Está escrito: o Senhor abençoará abundantemente a obra das tuas mãos. Mas para isso, as mãos precisam agir, os pés precisam caminhar, a mente deve permanecer desperta e o coração corajoso. Avance, faça, dê o primeiro passo. A próxima resposta já está sendo preparada por Deus. E lembre-se, muitas vezes o desafio maior não é pedir, e sim permitir-se receber. Aprendemos desde cedo a lutar, correr, conquistar, mas quase nunca a acolher o bem com leveza. Muitos oram, declaram e trabalham duro, mas quando a bênção chega, hesitam. Esperam a próxima dificuldade, como se apenas o sofrimento validasse o merecimento. É hora de romper esse padrão. Receber também é espiritual. É olhar para o alto e dizer com o coração: sim, estou pronto, eu mereço. Se ainda for difícil pronunciar essas palavras, pare e pergunte-se o porquê. Talvez a raiz esteja em uma dor antiga, em uma crítica que feriu, em comparações injustas, em frases negativas que se transformaram em crenças limitantes. A ideia de que é preciso provar valor o tempo todo, de que sucesso é privilégio dos outros. Mas essas ideias não nasceram em você, foram semeadas por vozes externas. Agora, com a consciência desperta, você pode arrancar as raízes velhas e plantar verdades novas. Você é digno. Você pode viver uma vida próspera, leve e abundante, sem culpa, sem medo, sem se esconder. Quando se enxerga como um canal aberto da prosperidade, tudo ao redor se reorganiza. Seu olhar se eleva, seus passos se firmam e sua postura diante da vida reflete confiança. Isso não é arrogância,
É certeza serena de quem está alinhado a algo maior, a uma missão divina. Você nunca esteve só. Tudo o que pediu com sinceridade e visualizou com fé está sendo preparado nos bastidores do invisível. Mas para que se manifeste, é preciso abrir a porta da recepção. Dizer sim com o ser inteiro, sem medo, sem sabotagem. Muitos perdem o que pediram porque não sabem lidar com a resposta. Oram por oportunidades, mas desconfiam quando elas aparecem. Querem novos ciclos, mas repetem os mesmos comportamentos. Desejam prosperar, mas rejeitam elogios, recusam ajuda e duvidam do que é bom. Essa reação silenciosa repele aquilo que estava prestes a acontecer. O universo não responde às palavras, responde à vibração. O que comanda não é o discurso, é a energia. Por isso, a prática de receber começa antes mesmo da bênção chegar. Ela começa quando você decide ser alguém capaz de acolher o novo sem medo de soltar o velho. Estar em estado de recepção é diferente de esperar passivamente. É viver com sensibilidade espiritual, olhar desperto e coração disponível. É caminhar consciente de que tudo pode acontecer a qualquer instante. E quando acontecer, você estará pronto para abraçar, agradecer e desfrutar sem culpa. Esse desfrutar consciente, essa celebração genuína, alimenta o fluxo da abundância. Quanto mais você agradece, mais se torna recipiente preparado para receber. É como um rio que não bloqueia a própria correnteza. Ele flui, compartilha e, por isso, permanece sempre cheio. Jamais minimize suas vitórias. Cada passo adiante é progresso, mesmo que o caminho ainda seja longo. Quando você diminui suas conquistas, enfraquece sua fé. Celebre o pequeno. É isso que abre espaço para o grande. Olhe para trás e veja de onde saiu. Reconheça o quanto já evoluiu. Isso é enorme, isso tem valor. Essa é a sua história, escrita com coragem, fé e perseverança. E cada parágrafo construído com esforço merece ser celebrado, não escondido. Se alguém tentar diminuir o valor do seu progresso, apenas sorria e siga adiante. Somente você conhece os bastidores da sua caminhada, o peso de cada queda e o valor de cada vitória. A declaração, eu recebo tudo o que Deus e o universo têm preparado para mim, não é apenas uma frase bonita, é um decreto energético. Quando pronunciada com sinceridade, ela reprograma sua mente para deixar de rejeitar a prosperidade e ensina o coração a descansar na abundância. É uma afirmação que proclama: eu posso, eu mereço, eu recebo. Repita isso com frequência. Diga em voz alta. Fale diante do espelho. Reforce no trânsito, ao acordar e antes de dormir. Transforme essa afirmação em sua chave diária de vibração. E quando os resultados começarem a aparecer, porque eles virão, receba com leveza. Se o dinheiro chegar, administre com sabedoria. Se uma nova proposta surgir, escute com atenção. Se uma resposta inesperada bater à sua porta, reconheça-a como sinal divino. Você está em movimento e o céu se move com você. Tudo o que foi semeado com fé, nutrido com paciência e sustentado com disciplina, agora começa a florescer. Este é o tempo de honrar a colheita com presença e consciência. Você não nasceu para viver limitado, mas para expandir, multiplicar o bem e irradiar luz. E sim, o dinheiro faz parte dessa missão. Ele é instrumento, ponte e combustível que viabiliza o propósito que você veio cumprir. Quando as Escrituras mencionam o dízimo, especialmente em Malaquias, não se trata apenas de porcentagem. É um ato de confiança. É colocar Deus no centro da sua vida financeira e declarar: eu sei de onde vem minha provisão e devolvo com alegria. Essa postura aciona princípios espirituais profundos. As janelas do céu se abrem sobre mãos generosas, mãos que sabem ofertar, receber e compartilhar. E quando essas janelas se abrem, o que desce não é apenas dinheiro, descem também sabedoria, direção, paz, ideias e fôlego novo. A lei da atração não responde a frases ditas de forma vazia, mas a vibração genuína
que você emana diariamente. O universo não lê palavras, ele interpreta frequências. Não é o que você diz uma vez, mas o que sente em silêncio. Se o que vibra em você é medo, culpa ou escassez, repetir afirmações não trará resultado. Mas quando sua vibração se alinha à confiança e gratidão, tudo começa a se mover. Você não precisa controlar os meios, apenas sustentar a vibração do fim desejado. Quando você sente como se já tivesse recebido, quando anda e fala como quem já venceu, entra em harmonia com a realidade que quer viver. É nesse alinhamento que o extraordinário começa. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. A confiança é o combustível da manifestação. Não uma confiança apoiada em garantias externas, mas uma certeza interior de que tudo está se organizando a seu favor. Quando suas atitudes são movidas por essa fé inabalável, o processo acelera. É como se o universo confirmasse: agora ele está pronto. Bob Proctor dizia que a mente subconsciente é como um solo fértil. Se você planta medo, colhe limitação. Se planta fé, colhe prosperidade. A imagem que você cultiva dentro de si molda a realidade ao redor. Por isso, suas palavras internas são ordens espirituais. Nada é mais poderoso do que um ser humano consciente de que é co-criador da própria vida. Nesse estado de consciência, você deixa de mendigar bênçãos e passa a decretá-las com responsabilidade e amor. O sentimento é a linguagem secreta do universo. Mais do que pensamento positivo, é o sentimento positivo enraizado que cria a ponte entre o invisível e o visível. Esse estado interno nasce da prática diária de agradecer, visualizar, agir com propósito e alinhar-se à versão mais elevada de si mesmo. A lei da atração não é um botão mágico, é um campo que se ativa pela constância. Cada pensamento elevado, cada escolha consciente, cada ação intencional reforça esse campo. E quanto mais forte ele se torna, mais a vida responde com sincronicidades, coincidências significativas, portas que se abrem e encontros que parecem acaso, mas não são. Os obstáculos, muitas vezes, são testes vibracionais. É como se o universo perguntasse: você ainda vibra em medo ou já decidiu confiar? Quando a resposta vem com paciência e fé, acontece a travessia. Você é promovido energeticamente, porque já não está no mesmo nível de consciência. A autossabotagem surge quando se deseja uma nova vida, mas se continua reagindo como a pessoa antiga. O universo percebe quando palavras e vibração não estão alinhadas. Por isso, não basta pedir, é preciso tornar-se. Não basta desejar abundância, é necessário vibrar como quem já vive nela. A visualização criativa é uma das ferramentas mais poderosas para reprogramar a mente. Quando você fecha os olhos e se imagina vivendo a vida dos seus sonhos, algo se move dentro de você. O subconsciente não diferencia a imaginação de realidade, ele apenas registra. E tudo o que é registrado com emoção profunda se torna um ímã de manifestação. Você merece prosperar, não porque seja melhor do que ninguém, mas porque existe, porque foi criado à imagem da fonte e carrega em si a frequência original da abundância. Se ainda não vive isso, não é falta de merecimento, é apenas aprendizado. Talvez, ao longo da jornada, tenha bloqueado o fluxo com crenças e medos. Mas tudo isso pode ser reprogramado. A mudança começa quando você muda a pergunta. Em vez de "por que nada dá certo?", pergunte: "o que essa situação está tentando me ensinar?". Essa simples troca muda tudo. Ela o tira do papel de vítima e o coloca no lugar de poder. O universo sempre responde àqueles que assumem responsabilidade espiritual. Mentes acostumadas à dor tendem a resistir ao bem. Às vezes, a abundância já chegou, mas a pessoa teme perdê-la, e esse medo se torna uma represa emocional. Para que o rio da prosperidade volte a fluir, é preciso confiança. Confiança de que você está pronto, de que sabe receber, de que foi preparado para isso. Toda a criação nasce de um desejo,
mas só se manifesta através da ação inspirada, aquela que vem da intuição, do silêncio e da conexão com o propósito. A ação inspirada não é ansiosa, não tenta provar nada, mas avança com serenidade e certeza. Quando pensamento, sentimento e atitude entram em harmonia, o impossível começa a parecer natural. É nesse ponto que o milagre deixa de ser exceção e passa a ser rotina. Você vira um canal fluido de criação e tudo passa a chegar, com mais leveza. Não tenha receio de querer mais. Querer é sagrado. O desejo puro é a alma dizendo: existe algo maior para você. Negar isso é negar a própria essência criativa da vida. Honrar os desejos é honrar a centelha divina dentro de si. A vida que você busca já existe no plano vibracional e esse plano está acessível a quem mantém a frequência elevada pelo tempo necessário. Manifestação não é sobre velocidade, mas sobre constância. Não é pedir uma vez, é sustentar a energia do sim até que o céu se materialize da terra. Seu crescimento não é apenas para você, ele inspira outros. Cada degrau que você sobe abre caminho para que outros também subam. Sua luz desperta luz. Seu sucesso liberta quem ainda duvida. Troque crenças antigas por novas. Afirmações: isso não é para mim, deve virar. Eu também posso viver isso. Sou azarado, deve virar. Sou guiado pela sorte divina, não consigo, deve sim tornar. Estou aprendendo. Palavras moldam estruturas, e o que você repete diariamente se materializa no físico. Pratique gratidão antes mesmo de receber. Agradeça como quem já tem. Sinta como quem já vive. Gratidão antecipada acelera o processo. Ela mostra ao universo que você confia, que já se vê vivendo o que pediu. Não se distraia com o tempo. O tempo é ferramenta, não barreira. A criação não é medida pelo relógio, mas pela intensidade emocional. Um único dia de fé pode valer mais do que um ano inteiro de espera ansiosa. O dinheiro é uma energia que busca clareza. Quanto mais você organiza sua vida financeira, mais o fluxo se fortalece. Dê direção consciente ao que entra em suas mãos. Acolha cada valor recebido. Honre cada saída necessária. Trate o dinheiro como um aliado fiel e ele corresponderá à sua confiança. Jamais duvide potencial. Ainda que tenha começado do nada, ainda que já tenha perdido tudo, ainda que se sinta pequeno diante de sonhos enormes. Lembre-se, a semente também é minúscula, mas carrega dentro de si o código de uma árvore inteira. Você está no lugar exato, no tempo perfeito e com as ferramentas corretas. O que falta não é recurso, é decisão, não para amanhã, mas para agora. O universo inteiro se move em favor de quem vibra em verdade. Ele não olha para os erros do passado. Ele responde à energia que você emite no presente. E se hoje você escolher mudar, tudo ao redor começará a mudar também. Se chegou até o final desta mensagem, entenda, você não é comum, você é extraordinário. Escreva nos comentários: eu cheguei até o fim, para que eu saiba que você faz parte do grupo raro de pessoas que não desiste no meio do caminho e que está pronto para viver abundância em todas as áreas da vida. Eu deixarei um coração em seu comentário como prova de reconhecimento pela sua força. Agora, escolha um dos vídeos que aparecem na tela e descubra como iniciar sua construção de riqueza desde a base. Sua caminhada está apenas começando e ela será grandiosa.